nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa vida de fé, sobre os objetos de devoção. São objetos simples e cheios de sinais, cheios de vida, de significado. Não são apenas tradições externas, mas caminhos concretos para fortalecer a oração, a vivência da fé, a espiritualidade. E para nos contar um pouco sobre esses objetos, falar do seu significado, nós recebemos hoje com alegria o padre Flávio Marcos, que é deoniano, professor de filosofia. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, padre. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre esses elementos tão importantes da nossa fé. Isso. Em primeiro lugar, o que significa esses objetos de devoção? Qual o significado do objeto de devoção? É como o próprio nome diz, objeto é algo material, né? Algo, um sinal que nós dizemos, que depois, com uma bênção, um significado maior, nós damos para ele um sentido novo, né? Por exemplo, 2 pauzinhos cruzados, para quem não conhece, são apenas 2 pauzinhos cruzados. Mas para nós que entendemos e damos um significado, ele se torna um símbolo, um sinal da nossa fé que nos lembra Jesus, né? Que nos lembra a paixão, morte de Jesus para a nossa salvação. Então, é algo material que ganha um significado e se torna um símbolo, né? E o símbolo liga o material com o sentido que nós damos para ele, né? E como que esses objetos de devoção nos ajudam a aproximar de Deus, a viver as nossas fés? O objeto, como dissemos, ele é esse sinal, não é? Que nos coloca aqui em relação com o divino. Então, podemos dizer que é algo material que nos remete a algo que vai para além do material, né? Para além daquilo que nós vemos, que é a nossa fé, que a nossa fé nos diz que é a relação com Deus, né? A relação com o divino, com o transcendente, né? Então, eles são para nós importantes porque é um modo visível, material, de acessar aqui o divino, né? E como que nós podemos transformar, vamos dizer assim, esses objetos em verdadeiros significados de fé e não outros tipos de expressões? Eu acho que essa pergunta ela é super importante, né? Porque, por exemplo, essa imagem de Nossa Senhora que está aqui diante de nós, né? Quando olhamos para uma imagem, nós não veneramos propriamente dita a imagem. Isso aqui é matéria, não é? Isso aqui é resina que ganhou uma forma, não é? Não, a imagem nos remete ao significante, aquilo que está por trás dela. Isso é interessante, eu posso consultar Pode, aqui eu já pergunto, como que a igreja nos pede para nós possamos vivenciar a presença de Deus através dos objetos de devoção? Sim. A igreja diz para nós aqui no número 2132 do Catecismo, um parágrafo curtinho que traz bem objetivamente aquilo que é, né, a orientação da igreja, por exemplo, a respeito do culto às imagens. Então ela diz, o culto da religião não se dirige às imagens em si, né, como realidade, mas as considera em seu próprio aspecto imagens, mas imagens que nos conduzem a Deus, né? A um Deus encarnado. E ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela. Então nós não paramos na imagem, finalidade, não é? Mas tendemos àquela realidade à qual a imagem nos conduz. Ou seja, ao olhar para a imagem da Virgem Maria, nós não estamos adorando, não estamos, né, idolatrando um pedaço de madeira, de resina, mas nos remete àquela pessoa que nós amamos tanto, que foi a mãe de Jesus Cristo, com as suas virtudes, os seus ensinamentos, e que vai nos inspirar aqui na nossa caminhada de cristão. Tem certos símbolos na nossa vida, como pessoa, que são símbolos afetivos, né?
que me faz recordar alguém que eu amo, que eu quero bem. Eu tenho lá alguns, né, de algumas crianças, presentinhos que eu ganhei, Sim. de pessoas que eu quero bem, que eu olho aquele objeto, mas que me remete à pessoa que eu amo, né, com quem que eu trabalhei e tal. Nós podemos dizer que significa isso? Sem Quer dizer, dúvida, né? que é uma ligação que me remete à vivência, à memória e me faz viver. Sem dúvida alguma, porque, como nós dissemos, nós não paramos ali na matéria. Nos remete a alguém, nos remete uma virtude, nos remete... Por exemplo, temos aqui as relíquias de Santo Antônio e São Francisco, né? Pedacinhos do osso de cada um deles. Nós não paramos aqui, nós olhamos para elas porque elas nos remetem às virtudes, à vida de fé, à vida que esses homens viveram e o amor que tiveram por Jesus Cristo, né? Eu tenho aqui, o senhor falou de algo que é muito caro. Afetivo. Afetivo. Esse é o terço do meu pai. Meu pai morreu tem 2 anos e eu herdei esse terço. Então, mais do que matéria, é a memória de um homem que rezava, de um homem de fé, que eu tento, pelo menos, seguir as virtudes dele. Que foi sinal de fé para você. Para mim. exemplo. Não é? Falando em sinal de fé, tenho aqui dá licença. Opa. Tá? Tem o Solidel que você trouxe. Você pode me explicar por que você trouxe? Isso. Esse é um Solidel do Papa Bento XVI, não é? Que também significa aqui para nós a presença, né, da igreja, a presença desse homem de Deus que nos ensinou tanto e nos deixou uma herança, né, teológica, cultural e religiosa muito grande. Então, o ter o Solidel conosco aqui significa, ele está aqui, ele permanece vivo no meio de nós, com seus ensinamentos, com seu exemplo, nos ensinando o caminho do céu, né, o caminho para Deus. Primeiro, para você, para o senhor, padre, qual a maior riqueza de um objeto de devoção? Eu acredito que a maior riqueza é justamente o ligar, né, que é próprio da religião, ligar o terreno com o celeste, né, o humano com o divino. Né? Então, ele sempre nos coloca nessa ligação íntima com Deus, com a Virgem Maria, com os santos. Essa é a importância. E aqui é a importância e o cuidado, né? Porque não pode virar fetiche, não pode virar idolatria, não é? Então vamos lá. Quais são os riscos que nós temos com alguns objetos? Você já colocou. É justamente isso. Olhar para o objeto e ficar nele, né? Eu gosto tanto dessa imagem de Nossa Senhora que, por vezes, ela substitui, né, a Virgem Maria, por vezes ela substitui a minha fé. E eu estacionei aqui. Eu não fiz um caminho de fé saudável, um caminho de fé realmente que é aquele orientado pela igreja. O senhor chama o fetiche, não é? Sim, não é? E às vezes, me perdoe, mas do Padre Zezinho, se eu não me engano, essa expressão, a gente usa o objeto como um amuleto. Um amuleto, não é? Que é, por exemplo, o caso aqui, ó, nós temos o escapulário de Nossa Senhora, né? Temos a aparição de Nossa Senhora São Simão Stock, né? No século XI ali, e Nossa Senhora diz, quem morrer usando o escapulário não vai para o inferno. Depois ela aparece para João 22 dizendo, quem usa o escapulário com fé vai ser buscado no purgatório pela Virgem Maria no sábado após a sua morte. Então é com fé, mas não como superstição. E muitos nem sabem disso, né? Usam como um amuleto de sorte, um amuleto, né? Como um objeto de superstição, como o senhor falou, né? E às vezes até os símbolos da nossa fé e expressão, né? Eu posso fazer o sinal da cruz como expressão da minha fé, do meu acreditar, e posso fazer simplesmente como um elemento supersticioso. Né? Aí o importante é a questão da motivação, parece. Verdade. Motivação e uma boa catequese, não é? Eu acho que nós, enquanto padres, enquanto igreja, precisamos catequizar bem o nosso povo. O senhor falou do Padre Zezinho. O Padre Zezinho é um grande catequista e ele nos ensina com palavras muito simples isso, né?
Uma das canções dele, o senhor falou do sinal da cruz, me remeteu a essa canção, quando ele disse que no interior, eu vim de lá do interior, e quando passo diante da igreja, eu faço o sinal da cruz. Por quê? Porque eu reconheço que ali está o sagrado. Né? Não é simplesmente como, né, um amuleto de sorte para me livrar do azar, para me livrar da... Não, é porque eu creio e demonstro publicamente a minha fé. Isso. Né? E muitas pessoas, né, nós estamos falando da vivência da fé. Ao começar o seu dia, ao entrar no seu trabalho, né, faz um momento de oração, um momento de bênção de Deus. Isso é muito importante, é pedir a presença de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Às vezes a gente esquece, né, que Deus está presente naquilo que nós fazemos. Né? E no ordinário, né? Um dos números também do catecismo, que é interessante, que vai falar para nós dos sacramentais, diz justamente que a bênção é um dos maiores, o maior, ou o mais importante dos sacramentais, né? Porque é com a bênção que nós nos abrimos à graça de Deus na nossa vida. Então, por exemplo, a água benta, né? Que nós abençoamos aqui no programa várias vezes, né? As pessoas, eu sei disso que minha mãe, inclusive, está acompanhando todos os dias. Aonde que ela está? Em São João del Rei, Minas Gerais. Todos os dias em casa, ela põe o copo, o meu pai fazia isso e dava para todos nós, inclusive para mim que sou padre. Bebe a água benta de Aparecida. O padre acabou de abençoar. Justamente como esse sinal, né, da presença e da graça de Deus que nós acreditamos. Né? Não é pura e simplesmente água, mas é uma água abençoada, uma água que vem com a força e a graça de Deus para nos purificar e sustentar. Né? Qual o nome da mamãe? Maria Luísa. Maria Luísa, olha, forte abraço e muito obrigado por ensinar o Padre Flávio a vivenciar a verdadeira devoção, né? Porque o senhor traz muito essa memória, que é importante, né? Sim. A família que nos ensina a verdadeira, a viver, né? Vivenciar a verdadeira fé. Padre Flávio, muito obrigado pela sua presença. Deus o abençoe sempre. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar e catequizar o nosso povo a respeito desses objetos que são tão importantes para a nossa vivência de fé. As orientações são muito boas, né? É importante. Muito obrigado.